Deus não só nos ama, tem um autor que diz isso, Deus não só nos ama, mas Ele nos deseja, Ele nos quer. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Amém? Você pode repetir isso, não é por causa de você, é por causa de Cristo. Você pode dizer: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por causa do poder dEle e por causa do amor dEle por mim. Você se sente amado por Jesus? Você se sente amada por Jesus? Verdade? Mesmo? Você reconhece o amor dEle por você? Você reconhece o poder dEle na sua vida? Bem? Hoje estou em dúvidas. Tem certeza que Ele ama? Tem certeza que Ele ama? Absoluta certeza? Eu tenho. Eu tenho essa certeza absoluta de que Ele me ama. Eu olho para a minha história, e é bom olhar para a história. Eu olho para a minha história, eu estava falando com o pastor Gerson, e eu estou com um irmão com câncer. Câncer bem complicado, câncer muito agressivo, ele é mais novo que eu. Ele, de repente apareceu um câncer, um rapaz saudável, forte, mas apareceu. Ele apareceu com muita metástase. E começou então o tratamento, já tem uns 6 meses, eu acredito. E nesse período de tratamento, ele é casado, os filhos já criados. Nesse período de tratamento, ele ficou na casa da minha irmã um tempo, lá em Guapimirim, uns 2, 3 meses. E a minha irmã resolveu fazer com ele, está afastado, ele era afastado do Evangelho. Minha irmã resolveu fazer com ele todos os dias pela manhã, começando às 8h30. Ela faz um culto, fazia um culto com ele, lá, presencial, ela e o esposo, com o meu irmão e a esposa, fundamentado num comentário de um Mananciais do Deserto. Esse livrinho tem sempre um texto bíblico para ser lido. Então isso foi fortalecendo o irmão e mudou a vida dele. Ele se reconciliou com Cristo no auge aí da sua dor, mas ele precisou ir embora, voltar para a casa dele. Ele foi. E nós achamos que não seria bom que esses cultos parassem, que nós continuássemos com o culto. Então minha irmã resolveu, na verdade, fazer através do Google Meet, todos os dias pela manhã, um culto com ele, com a esposa, comigo, com a minha esposa e com a minha irmã e o esposo dela. Isso tem sido uma bênção. E num desses cultos, uma leitura que fizemos em 1 Samuel, nós temos aquele texto que diz, onde Samuel, consultando a Deus, levou o povo a um quebrantamento e disse: olha, se vocês querem realmente que Deus vença a guerra contra os filisteus, porque eles tinham perdido a guerra complicada, não só perderam a guerra, como Deus quando levou a arca de Deus também para dentro do território dos filisteus. E Samuel vai dizer para aquele povo: se vocês querem realmente que Deus vença essa guerra, querem realmente vencer de uma vez por todas esta guerra contra os filisteus, então tirem de dentro dos seus lábios os deuses estranhos. É interessante. O povo de Israel, tire de dentro do seu lado os deuses estranhos, os deuses da família. E eles tiraram. Esses deuses eram estatuetas, principalmente de Baal e de Astarote, 2 deuses lá dos filisteus, que representavam a fertilidade. Por isso, Baal e a esposa dele, Astarote, eram os deuses do povo de Deus. E eles reconheceram, aceitaram a palavra de Samuel e entregaram tudo. E Samuel, a partir daí, clamou a Deus. E Deus autorizou que eles voltassem a guerrear contra os filisteus. E os filisteus, e diz o texto que Deus trovejou naquela batalha. Imagina o trovão de Deus. Ele trovejou naquela batalha. E eles foram derrotados. Os filisteus foram completamente derrotados. Então Samuel levantou um altar a Deus, uma pedra. E ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra, até aqui nos ajudou o Senhor, marcou o encontro quando nós já estávamos nos nossos 60º culto, 60 cultos então, reunindo a família.
nós então resolvemos colocar um marco, não é isso? Um marco para que nós nos lembrássemos de que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus não tem melhorado cada dia. E eu aprendi, na verdade, já há muito tempo na minha vida, a marcar acontecimentos especiais na minha vida. Quando eu pude dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Então eu olho para trás, olho lá para aqueles objetos que são lembranças agora, por exemplo, nós para marcar esses 60 cultos fizemos uma caneca bonita. Então ela representa exatamente o até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não paramos, continuamos. Então nós temos uma história, e você tem uma história, eu acredito. Amém? Deus aqui tem uma história com Deus. Eu não sei de quanto tempo, não sei se de 10 anos, de 20, de 40, de 60, ou de 1, ou de meses, mas todos aqui têm uma história com Cristo. Amém? E é necessário que nós marquemos a nossa história com Cristo, para que nos momentos atuais, nesse tempo que você está vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, e eu não sei exatamente quais são as circunstâncias que você tem vivido nesse tempo, mas Deus sabe muito mais do que eu. Mas nós temos vivido tempos um pouco difíceis, ainda que nós, na verdade, estamos escutando, na verdade, a partir de hoje, fomos ministrados, nós não vamos mais escutar as notícias ruins, o som das notícias ruins, nós precisamos da informação, amém? Mas isso não vai mexer com o meu coração, amém? Isso não vai mexer com as minhas emoções, porque eu estou ouvindo um som de chuva, não é isso? Amém? De abundante chuva. É engraçado que o pastor mandou colocar a mão no ouvido. Eu não sei se você ouviu o que eu ouvi, porque quando eu coloco a mão no ouvido, eu ouço um som, você consegue? Tem um som aqui, ó. Tem um som. Eu não sei se meu ouvido está ruim ou se meu ouvido está melhor do que o seu, mas há um som. Você está ouvindo o som? Eu estou. Tem que ouvir. Há um som de chuva. Quando nós olhamos para trás da nossa vida, você olha para trás, eu tenho uma história, minha história já tem 68 anos, né? Tem uma longa história. Então, quando eu olho para trás da minha vida, eu vejo muitos até aqui. Muitos. E o Senhor, na verdade, me fez ultrapassar aquele momento, me trouxe até aqui. Então, Deus que me trouxe até aqui, quando eu olho para trás e vejo essa caminhada com Ele, eu tenho a certeza absoluta que Ele vai fazer com que eu também passe, que eu também vença os até aqui que estão pela frente. Amém? O mesmo Deus que me trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai me levar até o fim. É por isso que eu posso dizer: nada me separará do amor de Deus que está aqui com Jesus, porque é Ele quem me conduz. E em cada momento da minha vida que eu sentir, que eu perceber e ver através dos olhos da fé o agir de Deus na minha vida, eu vou dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Amém? E tem sido assim a nossa história de fé, tem sido assim a nossa caminhada. Então, hoje pela manhã nós fizemos uma busca para compreendermos a dimensão do poder de Deus, ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, como diz o apóstolo Paulo. O Evangelho é o poder de Deus. Contudo, o mesmo apóstolo Paulo diz também que o Senhor Jesus nos amou antes que nós, na verdade pudéssemos amar. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos o amor e temos o poder de Deus agindo em nossas vidas. O amor e o poder de Deus são indestrutíveis, porque Deus, na verdade, é um Deus todo-poderoso. Não há nenhum poder maior do que o dele. E o amor de Deus também é um amor fundamentado, é um amor caracterizado por esse Deus todo-poderoso. Há uma coisa interessante: quando o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, ele não está dizendo que o Evangelho é o poder do Pai, ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Então ele está dizendo que o Evangelho é o poder do Pai,
é o poder do Filho e é o poder do Espírito Santo, porque existe só um Deus. São três pessoas, é verdade, mas apenas um Deus. O Evangelho é o poder de Deus Trino. É o poder do Deus Trino. Portanto, o Espírito Santo não tem mais poder do que Jesus. E Jesus não tem mais poder do que o Pai. E o Pai não tem mais poder do que o Filho. E o Filho não tem mais poder do que o Espírito Santo. É um só Deus e um só poder. Amém? Nosso Deus é poderoso. Amém? Um só Deus, um só poder. Portanto, quando Jesus nos salva, Ele nos salva completos. Eu fui salvo completo. A minha trajetória de salvação, por causa do Evangelho, que é o poder de Deus, é uma trajetória que vai de fé em fé. Eu estou, na verdade, nessa trajetória de fé em fé, até que eu alcance aquilo que está reservado para mim, a vida eterna, e torne-me participante da natureza divina, como diz Paulo, aliás, Pedro. Nós participaremos da natureza de Deus. Vida eterna só Deus tem, mas Ele nos deu a vida eterna, através do Filho dele. Portanto, nessa trajetória de fé em fé, a impressão que nós temos é que, de repente, eu só vou ser salvo quando essa trajetória terminar. Então dá aquela impressão que a salvação que me alcança agora não é completa, porque ela só será completa quando tudo terminar, e aí sim eu vou estar na glória com Cristo. Mas não é assim. É isso? Eu fui salvo completamente. Deus perdoou os meus pecados completamente, de tal maneira que a qualquer momento que Deus resolver me levar, eu não vou ficar com dívidas. Não há nada para completar em algum lugar. Não há um purgatório para completar aquilo que eu não completei aqui, porque eu não completei nada, eu não fiz nada, foi tudo pela graça. E por causa da graça eu fui salvo completamente, é a graça que me alcançou. Então Deus, quando olha para você, quando olha para mim, para você, que foi salvo, por isso que é poder de Deus. Quando Ele olha para mim, olha para você, por causa do poder de Deus, sendo o Evangelho o poder de Deus, Ele não vê os meus méritos, Ele não vê ainda a minha trajetória, não alcancei a perfeição absoluta. Não, quando Ele olha para mim e olha para você, Ele vê o Filho dele. Lembra-se disso, Ele vê o Filho dele em mim, Ele vê os méritos do Filho dele em mim, é por isso que a minha salvação é completa. Lembre-se, eu sou do meu amado é meu, não esqueçam disso. As nossas vidas estão misturadas de tal maneira que vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então o Pai olha para mim, Deus olha para mim, e Ele não vê mais as minhas imperfeições, não vê mais aquilo que eu fui. Ele não vê mais os meus pecados, porque Ele olha para mim e vê o Filho dele em mim, e é pelos méritos do Filho dele. Agora tem cuidado, um cuidado muito grande, porque se você disser assim, bom, então já que é assim, já que está tudo garantido, e eu não preciso, não é por causa de mim, é por causa do Filho dele em mim, então eu posso fazer o que eu quiser, pecar do jeito que eu quiser, eu posso, na verdade, dar a minha vida do jeito que eu quiser, e ainda assim está tudo bem. Não é bem assim. Porque nós cantamos aqui também, que o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo me constrange. Amém? O amor de Cristo nos constrange. Eu sou constrangido pelo amor de Cristo. Se realmente eu sou uma pessoa salva pelo poder do Evangelho, então eu passei a ser uma pessoa que detesta o pecado e ama a justiça. Detesta o pecado porque ama Jesus Cristo. Você declarou seu amor por Ele nesta noite, não é verdade? Nos cânticos nós o amamos. Eu gostaria de amá-lo com a mesma profundidade que Ele me ama, mas o amor dele é perfeito. O meu ainda não é tão perfeito quanto o dele, mas nós estamos chegando lá. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 13, quando ele termina, ele vai dizer que a única coisa que vai conosco para a eternidade é o amor.
As demais coisas ficam, mas o amor permanece. É por esse amor que nós fomos salvos. Então, o amor de Deus e o poder de Deus caracterizam o Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é boas notícias. É uma boa notícia a respeito de nós. É uma boa notícia para nós. Os cânticos, os anjos cantaram esse cântico, né? Ou seja, há uma boa notícia para a sociedade humana. Há uma boa notícia para nós, sociedade humana. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Redentor. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. E nós precisamos, na verdade, fundamentados no poder de Deus, entendendo que o Evangelho salva aquele que crê, nós precisamos, na verdade, divulgar essa boa notícia. Não tem mais anjos, irmãos, cantando. Nós não temos mais anjos cantando lá em Belém, né? Nasceu hoje Salvador, a boa notícia. Não, irmãos. Quem está cantando essas boas notícias hoje somos nós, a Igreja de Cristo. Amém? É você que canta. Sou eu, somos nós como igreja. Não tem outra forma, hoje, atualmente, não tem outra forma de Deus ser revelado ao mundo. No primeiro momento, no Antigo Testamento, Deus mesmo, o Pai, se revelou através do anjo do Senhor, através da sua glória. Ele se revelou, por exemplo, a Moisés na sarça ardente. Depois ele se revelou a nós através do Filho dele, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, do ponto de vista físico, como esteve com os apóstolos, como esteve no tempo em que ele andou por aqui, dessa forma ele não está mais aqui. Ele está conosco todos os dias, mas não de uma forma visível, não é verdade? Mas ainda está conosco todos os dias. Então, quando nós olhamos dessa maneira e percebemos dessa maneira, nós não estamos aqui sozinhos. Ele disse que não nos deixaria sozinhos, né? Não nos deixaria órfãos. Então, a nossa trajetória com Cristo, fundamentado nesse poder que é o Evangelho, que transformou a minha vida, não é pregado mais pelos anjos. Não são os anjos que cantam. E não há outra forma de revelar Deus ao mundo que não seja através da igreja. Os irmãos entendem isso? Se a igreja não revelar Deus ao mundo, não terá, esse mundo não conhecerá Deus. Falei hoje com o pastor Gerson que eu comecei a ficar preocupado, uma preocupação humana, porque não vai acontecer, porque Deus preserva o seu povo e ama o seu povo. Mas aquela preocupação humana, olhando para mim mesmo, olhando para a minha trajetória, olhando para as coisas que Deus colocou nas minhas mãos para eu fazer, principalmente do ponto de vista da rede missionária de São Cruz, e eu comecei a olhar e disse: aonde está o meu sucessor? Comecei a pensar no sucessor. A idade vai chegando e você: aonde está o meu sucessor? Para quem eu vou passar o cajado? E eu estava conversando com a missionária Juliana Williams, enquanto nós fazíamos as compras, aquela experiência que eu contei hoje pela manhã, e eu disse isso para ela, e ela falou: pastor, de novo, eu estou na mesma batalha, eu estou na mesma luta, eu não sei para quem passar o cajado. Preocupante, irmãos? Não é preocupante? E daí veio uma preocupação maior. Eu falei para o pastor Gerson hoje, a preocupação, irmãos, de que nós possamos, em algum momento, não nessa geração, eu não acredito, mas que nós possamos, em algum momento, ter uma geração que não deixe uma herança para a próxima geração. Eu não estou falando de uma herança em dinheiro, eu estou falando da herança da primogenitura. Vocês conhecem a herança da primogenitura? Não conhecem? Jesus é o primogênito de Deus. É a herança que vem através dos primogênitos do Antigo Testamento. Deus vai repetindo essa aliança, ratificando a aliança com esses primogênitos, e eles têm a obrigação de passar para a próxima geração, Irmãos, chegou até nós.
Nós somos o primogênito, vamos dizer assim, de Deus nesse tempo. E não estranhe não, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós somos uma geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a característica da primogenitura. Deus declarou então ao povo no deserto, dizendo: olha, os primogênitos são meus. E aí vem os levitas: os primogênitos são meus, povo de propriedade exclusiva minha. Então ele separa uma tribo para ele, para poder, na verdade, resgatar os primogênitos, e diz: essa tribo é a minha primogênita. Então, quando Pedro escreve lá no capítulo 2 da primeira carta, verso 9, dizendo que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês são primogênitos. Se nós somos primogênitos, irmãos, de Deus, então nós temos a herança da primogenitura, e nós temos a obrigação de transferir essa herança para a próxima geração. Você entendeu? Amém? Caso contrário, a próxima geração não terá uma herança para transferir para outra geração. E isso seria um desastre. Entenderam? Amém? Compreendeu? O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder de Deus está nas minhas mãos, está na minha boca, está no meu coração. E eu preciso transferir essa salvação, eu preciso transferir essa mensagem, essas boas novas de poder e de amor de Deus para a próxima geração. Eu preciso. É por isso que eu creio nessa visão de paternidade espiritual, maternidade espiritual, porque os pais deixam heranças para os filhos. E quando nós falamos de paternidade espiritual, é essa relação que existe e que nós precisamos, na verdade, deixar essa herança do Evangelho, que é o poder de Deus, o amor de Deus para a próxima geração. Amém? Não há como nós não fazermos isso. Isso seria, na verdade, a falência. Eu disse que isso não vai acontecer porque Deus não vai permitir que aconteça. Deus não vai permitir que aconteça comigo e com você. De alguma forma, constrangidos pelo amor de Deus, impulsionados pelo amor de Deus, arrastados pelo amor de Deus, nós vamos passar esse cajado para a próxima geração. Amém? Amém? E a outra geração terá essa herança, e assim vai até Cristo voltar. E quando Cristo voltar, Ele vai encontrar aqui os herdeiros, e Ele vai levar consigo para a vida eterna. Então esse é um compromisso da igreja nesse tempo, é um compromisso da igreja no mundo. Nós precisamos, na verdade, por isso eu perguntei, nós nos sentimos realmente amados por Jesus Cristo? Ele é realmente o Senhor da minha vida? Qual é o poder disso na minha vida? Qual é o poder dessa união com Cristo na minha vida? É isso que faz diferença, é isso que faz diferença na minha vida. Eu sou constrangido por esse amor. Quando eu percebo que Cristo me ama, como Ele me ama, da forma como me ama, a intensidade que nós trabalhamos aqui pela manhã, a intensidade desse amor que nos cerca com o poder de Deus, que nos guarda pelo poder de Deus, impulsionados por esse amor, nós temos a certeza que a próxima geração receberá essa herança e passará para a próxima geração, e assim vai até Cristo voltar. A igreja não pode de forma alguma. É verdade, ela não pode. Não é uma liberdade da igreja decidir em manter a herança, ficar com a herança e não transmitir a herança. É interessante que quando nós falamos dessa herança, nós vivemos dessa herança. É uma herança que a geração passada deixou para nós, e nós vivemos dela, mas de tal maneira que ela é inesgotável. Nós vivemos dela, por ela, e ainda temos a herança para deixar para a próxima geração. A próxima geração viverá dela, por ela, ainda terá a herança para passar para a próxima geração. Nosso Deus é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Não se preocupe. Vocês podem usar a herança nesse tempo, e quanto mais nós usarmos essa herança, mais nós estaremos transmitindo essa herança para a próxima geração. Quanto mais eu esconder essa herança, menos eu estarei transmitindo essa herança para a próxima geração. É por isso que ele contou a parábola dos talentos. Se você esconder a herança, não, é para negociar. É para negociar. É para fazê-la conhecida. Pois bem, nós falamos mais ou menos disso hoje pela manhã, mostrando na verdade como alguns dos nossos antepassados viram e definiram o amor de Deus. E essa é uma outra questão que é um desafio para essa geração, é um desafio para mim, um desafio para você, ser referência para a próxima geração, ministrar na vida da próxima geração, a começar por aqueles que estão dentro da nossa casa, a começar pelos nossos filhos. Eu acho que eu falei isso pela manhã. Ou seja, não adianta eu apontar para Elias, para Eliseu, dizendo para os meus filhos, para a minha geração: olha, eu estou aqui transmitindo, estou aqui transferindo, estou aqui na verdade transferindo a unção de Eliseu para a sua vida, a unção de Elias para a sua vida. E a minha geração, meus filhos, meus netos olham para mim e dizem: mas eu não vejo a unção de Elias na sua vida. Mas eu não vejo a unção de Eliseu na sua vida. Irmãos, eles estão olhando para mim, não é para Elias e Eliseu. Entendeu? Eles estão olhando para mim, para você. É eu que preciso ser essa referência. E eu tenho que ter coragem de colocar as mãos na cabeça dos meus netos, dos meus filhos, e dizer: olha, aquilo que eu tenho, isso eu transfiro para você. Eu tenho. Amém? Nós temos, não temos? Amém? Nós temos a unção. Nós temos o poder. Eu fui salvo por esse poder, eu fui salvo por essa unção, eu fui salvo por esse amor. Então esse amor que me constrange é o mesmo amor que vai também atuar na vida da minha geração. E assim vai. Eu estou transferindo para eles o poder do Evangelho. Estou transferindo para eles o poder do amor de Cristo que transformou a minha vida. E eles estão vendo isso em mim. E eles vão crer nisso. Em algum momento as coisas vão se abrir, as janelas se abrem, as janelas da alma, e eles vão perceber o quanto Deus fez na minha vida e o quanto Deus fez na sua vida. Amém? Então não se esqueça disso. Não temos que esperar, irmãos. Existe no Apocalipse a possibilidade, alguns acham que no final da história Elias volta, ou um dos profetas que, sei lá, volta Samuel, volta, quem sabe, Moisés, ou quem sabe Enoque, principalmente Elias e Enoque, que não morreram, voltam no final da história para pregar o Evangelho. Não, os Elias e Enoque somos nós. Somos nós. Somos nós que compete essa tarefa de anunciar o poder de Deus, essas boas novas. Pois bem, continuando então aquele raciocínio que nós falamos com relação ao Evangelho sendo o poder de Cristo, caracterizado por esse amor profundo de Deus por nós. E de onde eu parei, esse poder do Evangelho e esse amor de Cristo cria em mim, quando eu percebo o quanto Ele me ama, quando eu consigo compreender o quanto Ele me ama e o quanto Ele me segura nas mãos dele, eu não consigo fugir de Cristo. Por mais que eu me esforce, Ele me ama e o amor dele me segura. Ainda que eu peque, o amor dele me constrange, traz uma tristeza segundo o Espírito, e eu me arrependo e volto, e ele não me solta, na verdade ele não me deixa, ele não me larga. Esse amor que nos segura, esse amor faz com que eu entenda que eu sou devedor, cria em mim, na verdade, uma consciência de dívida para com aqueles que não foram alcançados por esse amor. Nós seríamos totalmente, ou muito, na verdade, egoístas, se nós, alcançados por este amor, não
divulgássemos este Evangelho poderoso para que outras pessoas também fossem alcançadas. É bom ter alcançado, é bom, irmãos, é bom ter sido alcançado pelo amor de Deus. É bom ter sido alcançado pelo poder dele. É bom você ter uma esperança de vida eterna. É bom. Amém? Isso é bom, é uma coisa boa. Ou você se sente aprisionado? Você acha que sem ele seria bem melhor a vida? É uma questão a pensar. Ah, pastor, na verdade eu sirvo a Deus não é por causa do poder do Evangelho. Eu sirvo a Deus não é por causa do amor de Cristo por mim. Eu sirvo pelo medo de ir para o inferno. Deus me livre. Porque se a gente prega o Evangelho que não é uma boa notícia, e esse Evangelho é mais, na verdade, uma notícia que aterroriza, ou você aceita ou vai para o inferno, então eu não quero ir para o inferno, eu aceito. Okay. Tudo bem, pode até ser que funcione, mas o ideal é que você entenda que nós fomos alcançados porque esse amor, na verdade, nos convenceu. Esse poder se tornou-se irresistível para nós. E nós estamos agora envolvidos por esse poder e por esse amor, e nós declaramos: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não o deixo de jeito nenhum. Eu não tenho outra escolha. Não tenho para onde ir. Mestre, te seguirei para onde quer que fores. E não é por causa da minha força, é por causa do teu poder, é por causa do teu amor. Então, unja-me com o teu poder, unja-me com o teu amor. Conduza-me até a vida eterna, até o fim. Eu não quero desistir. Amém? É isso? Você tem certeza que você não quer desistir? Porque eu não quero desistir. Eu não vejo a minha vida sem Cristo. Eu não vejo a minha vida sem o ministério que me deu. Eu não consigo entender por que Ele me chamou. Mas já que Ele me chamou pelo poder do Evangelho, já que Ele me chamou pelo seu amor, agora, Senhor, não desisto de ti. Amém? Então peço a Ele que me fortaleça. Peço ao Espírito Santo que me fortaleça. E Ele me fortalece porque Ele disse que está comigo todos os dias até a consumação do céu. Eu não estou sozinho, Ele está comigo. O Espírito Santo não está comigo, está em mim. Então eu estou cercado por todos os lados. Eu tenho Jesus que está comigo, e comigo Ele está junto a mim, é meu companheiro, é meu amigo de viagem, de decisões. E eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Então eu estou cercado, como diz o apóstolo Paulo, eu estou cercado por dentro e por fora. Amém? Essa é a garantia que nós temos. Pois bem, a explicação que Paulo tem, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também para o grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o apóstolo Paulo descobre então do Evangelho o poder de Deus. E pela fé, quando esse poder de Deus chegou até ele, essa boa notícia, chegou até ele, e ele foi salvo, ele agora diz que a jornada dele, a caminhada dele é de fé em fé. E ele descobre que ele não tem para onde ir, ele não tem, na verdade, uma outra decisão, porque se ele busca a justiça nesse mundo, se ele procura, na verdade, um mundo justo, ele descobre que essa justiça está no Evangelho de Cristo. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo conhecia muito bem os sistemas políticos do mundo. Conhecia. Era um homem bem letrado, era um homem estudado em relação a isso. Então ele conhecia essas estruturas políticas do mundo. Ele conhecia as estruturas políticas de Roma. Ele conhecia as estruturas políticas dos judeus. E ele sabia que nem das estruturas políticas dos judeus, nem da estrutura política dos gregos, nem da estrutura política dos romanos viria a justiça. A justiça é também o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a expressão do poder de Deus,
O Evangelho de Cristo é a expressão do amor de Deus. O Evangelho de Cristo é a expressão da justiça de Deus. Amém? Deus é justo. Mas Ele é tão justo, mas tão justo, que parece às vezes que poderia ser um pouquinho mais justo, né? Quem não se lembra daquela parábola que Jesus contou dos trabalhadores da vinha? Então Jesus, na verdade, conta uma parábola que certo momento tinha uma vinha, e ele começa a chamar trabalhadores para a sua vinha. E ele contratou um certo salário, vamos supor, R$100 pelo dia trabalhado. Então veio alguns trabalhadores às 8 horas da manhã, e deveria encerrar às 18, o dia judeu termina lá, então das 8 até às 18, R$100 aí para você. Mas quando chegou para o meio-dia, lá pelo meio-dia, vieram novos trabalhadores e começaram a trabalhar na vinha também. Quando chegou às 3 horas da tarde, já quase no final do expediente, chegam novos trabalhadores. E quando chega às 18 horas, o dono da vinha reúne todo mundo e dá R$100 para cada um. Aqueles que começaram às 8 horas reclamam. Mas peraí, está errada essa conta. Eles começaram às 3 horas da tarde, trabalhavam apenas 3 horas e receberam o mesmo que nós. Nós começamos às 8 horas e estamos recebendo o mesmo que eles. Não é justo. A resposta do dono da vinha foi o seguinte: quanto é que eu contratei? Por quanto eu contratei o teu dia trabalhado? Por R$100. Quanto eu te paguei? R$100. Então, se eu quero dar a eles o mesmo que eu dei a você, que te importa? Eu estou sendo justo. Não é isso, irmãos? Que te importa? Então, às vezes, nós olhamos e falamos: ah, Senhor, eu tenho 40 anos, há 40 anos eu te sigo. Então, eu sou prioridade no reino. A minha condição no reino contigo vai ser como daqueles 2 irmãos que chegaram para Jesus: eu quero estar à tua direita e à esquerda. Porque os outros vieram depois. Não, irmãos, não tem tempo. Por isso, a justiça de Deus do Evangelho não classifica dessa forma. Todos estarão salvos, todos estarão com Cristo, todos usufruirão daquilo que Ele prometeu de igual modo. Nós não seremos mais ou menos, na verdade, alcançados pelo poder de Deus. Novamente repito, quando alguém é salvo, ele é salvo por completo. É o poder de Deus que lhe salvou, é o amor que lhe alcançou, de tal maneira que não há tempo, na verdade, que vai desqualificar isso. Não é o tempo que vai dividir aquilo que eu vou receber e aquilo que alguém que veio antes de mim recebeu. Na verdade, irmãos, a recompensa que nós temos está em viver com Cristo. Se eu aceitei Cristo, se eu recebi, na verdade, o Evangelho, que é o poder de Deus, e fui alcançado pelo amor de Cristo aos 9 anos de idade, e estou até hoje nessa trajetória, tem algum tempo, na verdade, até assim meio complicado, mas continuei a trajetória. Então, na verdade, aquele que está se convertendo hoje, converteu-se amanhã, ele não perde em termos de vida eterna. Teremos a mesma recompensa, mas ele perdeu em tempo de trajetória com Cristo. Entendendo? Ele perdeu em tempo de vida com Cristo enquanto aqui. Entende? Então, quanto mais antes, quanto mais urgente eu pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, mais eu estou beneficiando pessoas para que elas experimentem o poder de Deus nesse tempo, para que experimentem o amor de Deus nesse tempo, para que menos vida no pecado, menos tempo de vida no pecado tenham e experimentem, na verdade, a dimensão do amor de Cristo e do poder de Deus. Então a tarefa é urgente. Não só por isso, mas porque a vida se vai também. Então, por isso, o apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho. Irmãos, por que se envergonhar de algo tão poderoso? Por que se envergonhar de algo tão bom? Por que ter vergonha de falar de Cristo se é dessa forma? Se é uma boa nova? Por que ter vergonha de falar de Cristo? Parece que nós às vezes nos envergonhamos, mas por quê? É o poder de Deus para a salvação.
E essa palavra salvação é uma palavra que tem um significado profundo. É uma palavra que tira a pessoa da escravidão, a escravidão do pecado. Liberta a pessoa dessa escravidão. Traz a pessoa para dentro daquilo que realmente é a liberdade. Porque, irmãos, igreja, a gente precisa entender, precisa compreender que essa liberdade que nós dizemos que temos nesse tempo, a liberdade que nós proclamamos nesse tempo, eu sou livre, faço o que eu quero, a minha vida pertence a mim, e eu faço do jeito que eu quero. Nós não temos essa liberdade. Ninguém tem essa liberdade. Você concorda comigo? Se eu pudesse, na verdade, dizer, se eu pudesse definir os rumos da minha vida física, se eu pudesse dizer para o meu corpo, não adoeça, se eu pudesse dizer para os meus cabelos, não fiquem brancos, se eu pudesse dizer para a morte, não me alcance, eu não posso. Que liberdade é essa? É por isso que Jesus disse, o filho de liberdade, você será verdadeiramente livre. Porque se ele quiser, é uma coisa tão simples, né? Mas se ele quiser, ele faz com que eu seja uma nova criatura eternamente. Paulo diz o seguinte, ainda que o meu corpo, o meu homem exterior se corrompa a cada dia, envelheça a cada dia, o meu homem interior se rejuvenesce a cada dia. Então tem algo em mim que é finido, está passando, envelhecendo a cada dia. Mas tem algo por causa do poder do Evangelho, por causa do amor de Cristo, tem algo agora em mim que está sendo construído segundo a imagem de Cristo. De tal maneira que enquanto o meu homem exterior morre, esse homem interior vai se rejuvenescendo, vai chegando ao ápice da vida espiritual. Amém? Você entende isso? Você consegue observar isso na sua vida? Amém? Essa é a boa nova, esse é o poder de Deus. Não pode ser que eu me sinta cada vez mais frágil, mais fraco, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, irmãos, cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Cada vez mais próximo. Cada vez mais contemplando a glória do Senhor. Não é contemplando porque eu vou morrer, é porque as experiências com Deus, o caminhar com Jesus, o caminhar sob a direção do Espírito, vai me moldando. Você sabe que o apóstolo Paulo diz que nós somos modificados, nós somos transformados pela imagem que nós contemplamos, como se fosse um espelho. Não é verdade? E qual é a imagem que nós contemplamos? Quando você olha no espelho, você olha a sua imagem física. Cuidado, não é dessa imagem que você está sendo transformado, é na imagem espiritual. Por isso é de fé em fé. É na imagem de Cristo. Eu estou sendo transformado dia após dia na imagem de Cristo. E essa imagem quer dizer exatamente na perfeição de Cristo. Essa é a nossa trajetória por causa do poder do Evangelho. E o poder do Evangelho tem que vencer um outro poder, que é o poder do pecado. Mas é fácil, irmãos. Tiago diz e nos mostra exatamente como vencer esse poder do pecado. Ele diz, resistam ao diabo, ele vai fugir de vocês. Resistir ao diabo, ele foge de vocês. É verdade. Agora, não se resiste ao diabo pela força física. Resiste ao diabo por causa da força espiritual, o poder espiritual. E vai chegar a um ponto que ele vai dizer, não dá, esse aí eu desisto dele, vai te deixar em paz. Resista. Hein? Cuidado, tem algumas traduções meio complicadas, essa aqui é uma, né? E se você não tiver cuidado, ela te leva ao engano. Eu não sei se a sua tradução é igual essa minha aqui, mas eu uso isso aqui porque eu conheço o texto, então não tem problema nenhum. Mas eu vou ver se eu pego aqui rapidamente de Tiago, tá? A carta de Tiago, nessa tradução aqui,
capítulo 1, verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, verso 2, meus irmãos, tende por grande gozo quando cairdes em várias tentações. Estou lendo, literalmente. Como é que estaria a sua versão? Conte com toda alegria. Não escutei. Tiago 2. Conte toda alegria. Quando? Quando cair em diversas tentações. Também tentação? Meu Deus. Tem outra versão diferente, pelo amor de Deus. Né? Provações. A coisa tão complicada que se você não compreender isso, primeiro, Deus não tenta ninguém, mas prova. E aqui na versão, a palavra tentação e provação é a mesma palavra do grego. Como na verdade quem faz a tradução nem sempre conhece Deus, então ele traduz aquilo que a palavra é, não olhando para quem Deus é. Então a gente tem esses cuidados aí com a sua versão. Busca lá a orientação do seu pastor, porque olha, meus irmãos, tende por grande alegria quando cairdes em várias tentações. Como é que eu posso ficar alegre se eu cair em tentação? A oração que Jesus me ensina diz: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Então, na verdade, a tradução correta aqui é: meus irmãos, tende como grande alegria quando forem provados em diversas provações. Aí sim, agora eu posso voltar para aquilo que eu estava falando. Se você está sendo tentado ou tentada, Tiago diz: resista ao diabo, ele vai fugir de você. Agora, se você está sendo provado, tentado não vem de Deus, vem do diabo, resista. Agora, se você está sendo provado, suporte a provação, porque o final dela será cada vez mais a imagem de Cristo sendo feita em você, redunda em esperança. Eu preciso discernir uma coisa da outra na minha vida. Eu vou caminhando aqui para o final. Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho no capítulo 6 de Marcos. Marcos é o primeiro evangelho que Jesus escreveu. E eu quero trabalhar dentro dessa dimensão do poder e do amor de Cristo, olhando aqui para Marcos. Então a narrativa de Marcos, por ser o primeiro evangelho, embora ele não esteja nessa sequência da Bíblia, quem vem primeiro é Mateus, mas o mais antigo é Marcos. E ele é o mais resumido dos evangelhos. Então as narrativas de Marcos, elas são muito intensas, porque Marcos não se prende a detalhes. Então nós vamos direto ao assunto. Então quando eu olho para o capítulo 6, verso 1, começa assim: e partindo dali. Então quando eu leio partindo dali, eu percebo na verdade que há um contexto anterior. Que contexto é esse? É um contexto onde Jesus está vindo de uma intensa luta contra enfermidades, não dele, de pessoas que eram enfermas. Então, Jesus vem, na verdade, dentro dessa caminhada do capítulo 5, e nesse momento, Jesus é interpelado por um homem que era o chefe de uma sinagoga, e a filha dele, uma criança, está doente. E ele diz assim para Jesus: Senhor, vem até a minha casa, cura minha filha. E Jesus começa a ir com ele, caminhando com ele em direção à casa. Mas nessa trajetória, coisas que a gente precisa entender em Cristo, porque Jesus era plenamente Deus, mas plenamente humano. Então Jesus também tinha o atributo da onisciência, porque ele é Deus, embora fosse plenamente humano. E de repente, nessa trajetória, indo para a casa de Jairo, Jesus sente um toque. Uma mulher o tocou. E ele percebe que dele saiu o poder. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, foi curada quando tocou Jesus, e agora Jesus começa a procurar a mulher. Ele sabe quem é, mas ele quer que ela se identifique. Ele começa a procurá-la. Eu penso assim, irmãos, na agonia de Jairo: mestre, vem depressa, vem na minha casa, minha filha está doente, para que toque-se nela e ela seja curada.
E no meio da trajetória, Jesus para procurar uma mulher que foi curada porque eu tocou. Dá para entender? Não. Eu vejo o desespero desse pai. Senhor, vamos embora, deixa essa mulher por aí, ela está curada. Não falou isso, o texto não diz isso, mas eu penso que lá dentro dele falou: apareça logo, mulher, pelo amor de Deus. E de repente a mulher apareceu e confessou: fui eu que toquei, Senhor. E falou da doença dela. E Jesus: vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou. E continua a trajetória. E quando Jesus continua a trajetória para ir à casa de Jairo, agora vem aqueles que trabalham com Jairo, aqueles que conhecem com Jairo, o chefe da sinagoga, e diz: olha, não importunes mais o mestre, a sua filha morreu. Que boa notícia está dada, direto. Não importunes mais o mestre, a sua filha morreu. E Jesus olha para Jairo e fala: não temas, ela simplesmente dorme. Afinal de contas, morreu ou não? Fique tranquilo, não temas, ela simplesmente dorme. E quando aqueles que trouxeram a notícia que morreu ouviram, começaram a zombar dele. Ela está morta. E ele está dizendo que dorme. Quando chegou na casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém entrasse, senão 3 apóstolos e Jairo com ele. Ele foi direto para a menina e chegou lá e falou: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-se. E ela levantou. E ele disse para o pai: dê comida a ela, alimente. Então esse é o contexto. Então Jesus vem dessa batalha, né? Essas coisas lindas que acontecem com São Jesus. Esse é o poder das boas novas. Esse é o poder do Evangelho. Amém? Aí vem o capítulo 6. Aí Jesus, então, partindo dali, partindo daquela região, ele chegou à sua pátria. É um novo momento, é um novo ambiente. Ele chega à pátria dele. E quando ele chega à pátria dele, ele percebeu que havia tanta incredulidade no lugar onde ele nasceu, Nazaré, Jesus de Nazaré. Até mesmo seus irmãos, sua mãe, que aqui o texto diz, não criam nele. E ele sai dali. E o verso 5 do capítulo 6 diz: ele não podia fazer ali obras maravilhosas, porque somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando o Evangelho do Reino. Então Jesus continua nessa linhagem aqui, dessa narrativa de Marcos, e chega um momento em que Jesus agora chama os 12 e envia os 12 numa missão. Jesus deu poder a esses 12, o poder do Evangelho, para que eles expulsassem demônios, curassem enfermos. E eles foram. E quando Herodes, que mandou matar João Batista, ouviu o que esses discípulos estavam fazendo e o que Jesus estava fazendo, então Herodes começou a pensar que João Batista, que ele havia mandado decapitar, aí vem toda a narrativa aqui em Marcos, voltou. É a reencarnação. Jesus é a reencarnação de João Batista, segundo o Evangelho de Herodes, não o nosso. Amém? Ele voltou. E eles estavam com muito medo por causa disso. E a narrativa termina por aí. Depois dessa narrativa, Marcos entra numa outra narrativa dizendo que os discípulos que Jesus tinha enviado voltaram. E eles voltaram com boas notícias. Disseram para Jesus tudo aquilo que aconteceu. Os demônios foram expulsos. Pessoas enfermas foram curadas pelo poder do Evangelho. Então Jesus faz um convite para eles. E aqui começa, na verdade, algo surpreendente. Além de tudo, já é surpreendente. Jesus faz um convite para eles. O convite é o seguinte, verso 31. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Então Jesus percebe que os discípulos precisam descansar. Não precisam, né? Então Jesus desconfia agora: venha a um lugar à parte, um lugar deserto, para que vocês possam ter um tempo de descanso. E eles foram para esse lugar deserto, só, irmãos, que tinha uma multidão esperando na fila, vamos dizer, do atendimento pastoral, né? Do gabinete pastoral de Cristo, que é na beira da praia. Estava lá esperando.
E de repente, essa multidão conhecendo, está aqui o verso 33, né? Jesus foi com os discípulos no barco para esse lugar secreto, mas a multidão conhecendo Jesus Cristo, a multidão começou a correr. Veja bem, irmãos, Jesus está atravessando o barco de uma margem para outra, linha reta. A multidão teria que contornar o lago da Galileia, que é o mar da Galileia. E diz o texto que eles foram correndo a pé. E quando Jesus chegou no lugar de descanso com seus discípulos, a multidão já estava lá esperando. E lá se foi o descanso. Porque Jesus teve, agora vem, irmãos. Nós vimos o poder, agora vem o amor. Jesus foi, na verdade, descansar com seus discípulos, mas encontrou uma multidão desesperada por ele. E Jesus teve compaixão, verso 34, e ao amor, então, ele teve compaixão da multidão e começou a ensiná-los. E o tempo se foi, até que chegou tarde. Os discípulos que foram com ele descansar já estavam mais cansados ainda. Então os discípulos dizem para Jesus: Senhor, despede essa multidão. Já é tarde, despede todo mundo, vai embora. Para quem encontra alguma coisa para comer pelo caminho, porque o lugar aqui é deserto. Aí Jesus os surpreende com uma palavra. Jesus leva os discípulos para descansar. E lá do outro lado encontra uma multidão. Jesus tem compaixão da multidão, atende a multidão. Os discípulos dizem: manda a multidão embora. É tarde, e eles tinham razão, para que eles possam encontrar alguma coisa para comer pelo caminho. Mas Jesus os surpreende com uma declaração rápida, né? Com uma ordem rápida: dai-lhes vós de comer. Para isso, Senhor Jesus, nos trouxeste aqui para descansar. Já não basta ter atendido a multidão o dia todo. Agora, tu nos manda alimentar essa multidão. Eu estou aqui interpretando os discípulos, né, da surpresa, porque eles perguntam para Jesus: como vamos alimentar uma multidão? Então Jesus faz uma outra pergunta: o que vocês têm? E eles respondem: 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: traga a mim os 5 pães e 2 peixes. Então agora Jesus sai, vamos dizer assim, do amor, da misericórdia, e volta para o poder do Evangelho. Traga os 5 pães e 2 peixes. E eles trouxeram. E Jesus disse: graças te dou, Pai. Agradeceu, Pai. E mandou que eles distribuíssem os 5 pães e 2 peixes. E eles começaram a distribuir, e não acabava nunca. E a multidão comeu e sobrou. Eles não perguntaram mais nada a Jesus, ficaram perplexos com tudo isso. E então agora Jesus dá uma ordem para eles, né? Deixa eu achar aqui o texto. Já no finalzinho aqui, Jesus dá uma ordem para eles e diz para eles: olha, entrem no barco e reinem para outra margem, volte para onde nós estávamos. Mas Jesus não entrou no barco com eles. Me parece que eles tiveram certa resistência de entrar no barco sozinhos. Diz aqui o verso 45, é o texto que eu estou lendo. Então Jesus os obrigou, Jesus os constrangeu a entrar naquele barco. E eles entraram no barco. Jesus ficou ainda em terra. E eles entraram no barco e começaram a remar lá para outra margem. Diz o texto na continuidade que Jesus então foi orar. Verso 46: e tendo-os despedido, foi ao monte orar. E enquanto Jesus estava orando, o barco dos discípulos lá no meio do mar da Galileia estava sendo, na verdade, açoitado por uma tempestade. E já era tarde. E Jesus foi ao encontro deles, mas Jesus não tinha barco, irmãos. Como é que Jesus foi? Jesus agora sai ao encontro deles, vai atrás do barco dos discípulos, mas Jesus não tinha barco, irmãos. Ele foi caminhando sobre as águas. Eu não sei se você acredita nisso, mas é o que está aqui. Ele foi andando sobre as águas. E o tempo
passou, é claro, ele andando sobre as águas. Jesus caminhava muito bem no deserto e também sobre as águas. E caminhando sobre as águas, ele se aproximou do barco, já era a 4ª vigília da noite, ou seja, madrugada. E quando os discípulos viram aquele vulto se aproximando, andando sobre as águas, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. E Jesus chegou, entrou no barco e a tempestade se foi. Finalmente chegam do outro lado. E quando eles chegam do outro lado, lá está outra vez a multidão. E lá está outra vez Jesus atendendo a multidão. O que eu percebo disso? O que eu posso tirar disso? Se Jesus conhecia toda essa trajetória, se Jesus conhecia, sabia que não havia um descanso para os discípulos, embora ele tenha convidado os discípulos para descansar, se Jesus é onisciente e conhecia tudo isso, então por que Jesus os convidou, na verdade, para descansar? E não houve descanso, houve trabalho o tempo todo. Porque Jesus quer que nós entendamos. É verdade, nós precisamos descansar sim, mas Jesus quer que nós entendamos. Ele queria que os seus discípulos entendessem. Ele quer que nós entendamos que Ele é o nosso descanso. Antes de qualquer descanso físico, Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa torre forte. O que mais, irmão? Ajuda aí. Quem é Jesus? Ele é o bom pastor. Ele nos conduz às águas tranquilas. Irmãos, não há lugar de descanso, não há lugar de descanso sem Cristo. Entenda isso. Não há praia bonita, a mais bela praia que eu possa ir descansar se a minha alma não está em paz. Não há floresta linda, nem jardim, nem parque, o mais bonito que você possa ir para descansar se a alma não estiver em paz. E a paz que a alma obtém, a paz que a alma alcança só em Cristo. Só Ele. Só Ele. E se minha alma está em paz, mesmo que o trabalho com Cristo seja árduo, ainda assim eu sou fortalecido. Amém? É isso. Eu estou falando de experiência própria. É uma experiência minha vida de muitas e muitas viagens nesse Brasil afora e até mesmo para fora do Brasil, até a Argentina, mas principalmente no Brasil, dirigindo uma van lotada com missionários. Normalmente eu dirigia com outro motorista, mas esse motorista em um determinado momento desistiu. E era difícil arranjar alguém que estivesse disposto a ir comigo, até porque tinha que ter uma carteira dele. E era difícil encontrar. Então eu comecei a dirigir sozinho. E um dia eu estava voltando do Vale do Jequitinhonha com um grupo de uma igreja, a van com 16 passageiros lá dentro, comigo, motorista, e eu estava dirigindo sozinho, voltando de Tim. Quando cheguei em Governador Valadares, em metade do trajeto, a Polícia Federal parou e disse: olha, não dá para você prosseguir, porque houve uma chuva muito forte em Minas e a estrada está interditada. Você precisará voltar e pegar a 101. Eu não imagino o que é isso. Eu precisava voltar 70 quilômetros até Teófilo Otoni, pegar uma outra BR que liga a 116 e a 101, são 290 quilômetros, para chegar na 101 e começar tudo outra vez. E eu estava sozinho. Então eu fiz isso, consegui chegar na 101, e quando eu cheguei na 101 já estava escurecendo. Então a 101 não é duplicada, não sei, dizem que está duplicando, mas não era duplicada. E lá é onde tem aqueles caminhões, né, que carregam eucalipto, aqueles caminhões enormes, e quando está na frente para você ultrapassar é complicado.
Então lá ia eu. E aí veio a noite, e além da noite veio a chuva. Jesus nos testa de todos os jeitos. E eu comecei a dirigir, cansado. É interessante que há uma confiança. Os missionários, quando vinham do campo missionário, quando vinham do campo missionário comigo dirigindo, eles confiavam demasiadamente em mim. Dormia todo mundo. Ninguém ficava do meu lado contando história bíblica que eu estou vendo. Dormia todo mundo. Roncava, eu falei, estou sozinho. Então, chegou o momento que a chuva, chovendo, apertou um pouco. E eu cansado, entrei numa curva e coloquei o farol alto para ver um pouco mais à frente. E quando eu coloquei o farol alto, tinha um caminhão na minha frente. No para-choque estava escrito assim: Deus está no comando. Aquilo renovou minhas forças. Era só uma frase do para-choque do caminhoneiro. Não era mesmo. Em determinado momento eu ultrapassei aquele caminhão, consegui ir embora, mas estava difícil chegar em Campos. Muito difícil. Cheguei em Campos, paramos um pouco. Quando paramos um pouco em Campos, peguei novamente, já era madrugada, saímos dali, eu cansado. A estrada de Campos também não era duplicada, cheia de curvas. Quando eu entro numa outra curva, cansado, acendi o farol outra vez para tentar ultrapassar um caminhão outra vez. Deus está no controle. Eu entendi que Deus está me avisando, eu estou contigo. Eu estou nessa direção com você. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eram 4 horas da manhã. Mas o grupo intacto e eu também, a Van também. Irmãos, eu sempre fiz uma oração em todas as viagens missionárias que eu fiz. Eu dizia: Senhor, não me deixe nunca voltar de uma viagem missionária com uma má notícia para um familiar. Não me deixe voltar com uma má notícia para um familiar. Se tem que ter uma má notícia, que seja para mim, não para um familiar. Irmãos, eu nunca trouxe uma má notícia para uma família. Nunca. A aparente má notícia foi para mim, mas para a família, nunca. Eu digo aparente porque não foi uma má notícia. Então, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Ele é poderoso. Jesus que me salvou é poderoso. É o poder do Evangelho me salvando, não só do ponto de vista do inferno, mas me salvando até dos perigos da estrada. É o poder do Evangelho, é o amor de Cristo que invade a minha vida. Como não amar Jesus Cristo? Como não amar Jesus Cristo? Você pode se colocar de pé?